Shalom, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um Shiur e desta vez eu quero falar de um tema muito importante da tradição da época do primeiro templo, que foi abolida, inclusive, na época do segundo templo, porque a santidade da terra de Israel, de nós, judeus, havia decaído em relação à extrema santidade que havia na época do primeiro templo, templo este permitido a ser construído pelo Criador. Bendito seja seu nome. E que tema é este? Eu quero falar sobre o ritual de Sotá. Né? O que é Sotá? Primeiro, esta passagem está na Parashá de Nassó. A Parashá de Nassó é a 35ª Parashot, né, da leitura anual. São 52 Parashot e ela é a 35ª. E no capítulo 5, a Parashá começa no capítulo 4 e vai até o capítulo 7. No capítulo 5, a partir do verso 11, o Criador bendito seja o seu nome, ele fala ao nosso mestre Moshe. Então o verso diz assim: Falou mais o Senhor a Moshe, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando a mulher de alguém se desviar e transgredir contra ele, aqui está falando de adultério, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada. E no próximo versículo a gente vai ver que se trata de espírito de ciúme, ou seja, o ciúme veio sobre este homem e não há como retirar este ciúme da mente dele. Como psicólogo, eu posso dizer que esse é o pior tipo de ciúme que pode existir, porque, aplicando aqui a época, ainda que a mais alta corte, o Sanhedrin, e eu digo a mais alta mesmo, aquela que se reunia uma vez a cada 70 anos, composta de 71 juízes, incluindo o sumo sacerdote, decretasse que esta mulher é inocente, este pensamento perseguiria este homem por toda a sua existência. Então, inclusive, esta é a única intervenção realmente divina do Criador em toda a Torá. Não existe nenhum outro ritual, né, que intervenha divinamente. Todos os outros eram alcançados ao nível dos homens, mas este aqui era necessário que houvesse o aval do reino espiritual. Continuando a nossa leitura. E o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado. Então o que o texto está querendo dizer é: o ciúme existe, está na cabeça dele. E existe duas possibilidades. A primeira, ela se contaminou, ela cometeu adultério. E a segunda, ela não cometeu adultério. Então, aquele homem trará a sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará a sua oferta por ela. 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso. Porquanto é oferta de alimento por ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade em memória.
Ou seja, um dos dois aqui está em pecado. Seja ele por acusar uma inocente, ou ela por ter transgredido várias leis do Criador. Entre elas, adultério, a mais conhecida, a proibição de não misturar a semente no campo, e aqui são códigos. A semente é o sêmen, é o espermatozoide de outro homem, nela, que é aqui referida como campo. Não ter temor aos céus e várias outras leis que poderiam ser mencionadas aqui. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. Aqui ela seria direcionada, não entraria, mas seria direcionada em direção ao Santo dos Santos, e ela seria julgada como se diante da face do Senhor estivesse. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então, ele pegava um pouco do pó que estava ali diante do tabernáculo e colocava na água. Era feito ainda outra coisa, que o texto não está mencionando, mas a gente sabe pela tradição. Era pego, melhor dizendo, um pouco também do pó diante da casa que ela morava. Por quê? Mas na frente a gente vai saber e eu vou dizer quando chegar essa parte. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher. Nós judeus sabemos a importância do véu, da mulher usar o véu, está relacionado ao poder e à distinção que ela tem sobre os anjos, a honra que ela traz sobre ela, sobre sua casa e o marido, e muitas outras questões místicas que eu não adentrarei aqui, porque não é o objetivo desse shiur. E a oferta memorativa, que é a oferta por ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. Nós sabemos ainda pela tradição também que o sacerdote ele escrevia num pergaminho. A gente sabe que o pergaminho não era feito de papiro como eram os pergaminhos do Egito, mas sim em couro de animal. Ele escrevia o nome do Criador, bendito seja, o nome de 4 letras, e dissolvia na água. Ora, couro dissolvendo na água, a gente já começa a entender aqui o misticismo. E dava para esta mulher beber. Então a gente sabe que tem o nome do Criador diluído em papiro de couro, nesta água. Tem um pouco do pó que estava diante do tabernáculo e tem um pouco do pó que ficava em frente à casa dela. E o sacerdote a fará jurar e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste de teu marido pela imundícia, destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Mas, se te apartaste de teu marido e te contaminaste, e algum homem, além de teu marido, se deitou contigo, então o sacerdote fará jurar a mulher com o juramento da maldição. E o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor consumir a tua coxa e inchar o teu ventre. E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer consumir a coxa. Então a mulher dirá: Amém,
veemen. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro e com a água amarga as apagará. E a água amarga, amaldiçoante, dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta por ciúmes da mão da mulher e moverá a oferta perante o Senhor e a oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta memorativa e sobre o altar a queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, se ela se tiver contaminado e contra seu marido tiver transgredido, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará e consumirá a sua coxa, e aquela mulher não será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá filhos. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher em poder de seu marido se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor e o sacerdote nela execute toda esta lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. A primeira coisa que a gente necessita entender aqui é que a Torá escrita, ela representa 20% de toda a Torá. Existem pessoas loucas que tentam negar a existência da Torá oral. É algo de alguém muito, desculpa a expressão, mas muito idiota para fazer tal coisa. Até porque na própria Torá escrita, quando o Criador, bendito seja o seu nome, ele entrega a Torá a nosso mestre Moshe, ele diz: isto tu escreve, e isto, ele não fala, tu diz ao povo. E também ele mesmo diz Torot, ou seja, mais de uma, entreguei ao povo de Israel. E a Torá oral, ela representa 80% de toda a Torá, enquanto a Torá escrita representa 20%. Então é por isso que a gente não vê todos os elementos aqui, como eu falei, escrever o nome do Criador num pergaminho de couro caché, diluir na água, pegar a poeira em frente da casa da mulher. E por que, eu disse mais à frente o que ia acontecer, porque tinha que pegar essa poeira. Porque se ela fosse culpada e fosse adúltera, morreria ela e morreria o adúltero, onde ele estivesse, não importava, inclusive se ele saísse das terras de Israel, ele seria encontrado morto. E é muito importante a gente entender isso, essa explicação que eu estou dando sobre a Torá oral, porque quem lê assim, né? E não vou negar, o texto parece ser bem contra a mulher. Porque imagina você, a mulher, ser inocente e passar por tudo isso. Só que a questão aqui não é o criador. A questão aqui é o marido desta mulher, tá? Porque ele a está, como diz a tradição, né, a Mishnah, ele a está constrangendo, para dizer o mínimo, ele está a afligindo. Então, se ela for inocente, ela tem o direito de se separar dele, ela será abençoada com muitos filhos, ela pode exigir o pagamento que lhe convir em relação ao marido, e ele não pode negar.
Ele seria conhecido como um homem sem honra, e o ritual para homens sem honra em Israel é andar descalço por toda a sua vida, né? Que não é algo bom nem fácil, ainda mais naquela época, em terras áridas. Então ele não ficava impune. Não significa, obviamente, que ela teria que se separar. Se o amor dela fosse tão grande a ponto de superar tal infortúnio, poderiam permanecer juntos. Mas existia este ritual, pois para o homem é muito difícil, na verdade é impossível. Mulheres, não tentem provocar ciúmes em seus maridos. E falo como psicólogo. Não sairá absolutamente nada de bom disso. Na verdade, a pior coisa que pode existir para uma mulher é estar com um homem onde em sua cabeça vai e vem sentimentos que ele desaprova a sua companheira, não deposita nela total confiança. Nunca apelem para isso. Não achem que deve retribuir uma ofensa ou algo do tipo. Ofensa, a gente senta, a gente conversa, se procura os anciãos do nosso povo, se necessário for, e vocês sabem que no judaísmo a mulher é muito benquista e o homem tem sua atenção chamada constantemente, né? Eu lembro de uma vez eu estava na sinagoga e por algum motivo minha esposa ficou triste. E nós sabemos que a mulher tem flutuações de humor, pode acontecer, né? Inclusive hormonal. E eu tinha chegado com ela na sinagoga, estava tudo bem. E como vocês sabem, a sinagoga ortodoxa, os homens e as mulheres costumam ficar separados a maior parte do tempo. E daqui a pouco, uma mão nos meus ombros e alguém disse: O Rav quer falar com você. Lá fui eu, pedi licença, entrei no escritório dele e ele disse: O que está acontecendo? Eu disse: Como assim? Não entendi. Sua esposa está muito triste. Eu noto nos olhos dela. Você está fazendo algum mal a ela? Eu disse: Não, de forma alguma. E ele disse: Olha, eu gosto muito de você, tenho você como um filho, mas se eu descobrir que você a está tratando mal, você não passa nem por aquela porta, se referindo à porta da entrada da sinagoga. E eu, tá certo, vou procurar saber o que é. A esposa dele foi falar com a minha esposa, descobriu que não era nada demais, mas é um tratamento possível na sinagoga. Não digo que todos os rabinos façam isso. O meu rabino, e eu dou graças a Deus por isso, à época, era uma pessoa muito conectada comigo, com a minha esposa, e isto aconteceu. Não sei qual é o tratamento em outras sinagogas no mundo, mas aconteceu comigo. E realmente a mulher, ela é a coroa da criação. Inclusive ela é chamada de a coroa, né, de seu marido. Inclusive uma canção muito cantada nos casamentos judaicos, né? Boichala ateret bala, né? Venha noiva, tiara, diadema de teu marido. Então, ela é tratada como uma joia muito especial. Eu falo isso para que as pessoas não imaginem que este ritual teria um único propósito de humilhar a mulher, ou seja, mesmo que ela fosse inocente, e depois o homem ficasse sem punição. Não é desta forma, tá certo? Outra coisa muito interessante, algumas pessoas que não pertencem ao meio judaico sempre vêm com aquela história: ah, mas por que que a mulher não pode ter mais de um homem?
Primeira coisa que me vem na cabeça é como é que alguém pensa tal coisa. Sinceramente, eu não consigo entender. É um nível de queda espiritual muito grande por falar essas coisas, por achar que tem que ter uma igualdade, ou se pode isso, pode aquilo, desprezando totalmente as leis espirituais. Tá? Eu não discuto com essas pessoas porque elas não são judias, inclusive a Allahá proíbe um judeu discutir Allahá com um não judeu. E também porque existem vários mandamentos a esse respeito. Não misturarás a semente no campo, como eu já mencionei, não se deitará uma mulher com outro homem, né, sendo ela casada, isso é adultério. Não se deitará o homem com a mulher casada, adultério igualmente. E também, como diz o rei Salomão, né, Shlomo HaMelech, que mesmo que a Torá não tivesse sido outorgada ao povo judeu, seria possível aprender as leis espirituais, as leis divinas, até com a formiga. Ou seja, com a própria natureza se aprenderia isso. Porque as leis espirituais regem todo o universo, toda a criação. E eu estava pesquisando a respeito de kashrut, sobre os animais que são kasher, e nós já sabemos, né? Animal que rumina, que tem o casco fendido, isto, animais na terra, né? E no mar, todo peixe que tem escama e barbatana, enfim, mas e as aves? Eu fiquei pensando. Quais são as alahot a respeito das aves? Foi muito interessante, porque não tem muita. Na verdade, existiam, não lembro bem exatamente quantas são, eram 30 e tantas aves, se não me falha a memória. Todas nomeadas, tinham os nomes delas, dizendo quais eram as aves kasher. Só que hoje não dá mais, porque se perdeu a tradição desses nomes. Inclusive as traduções não são fiéis, né? Se perdeu, não se sabe mais o nome hebraico específico que era dado àquelas aves. Então, hoje se sabe pela tradição que tem que ter certas características, não pode ser ave de rapina, tem que ter papo, tem que ter uma garra adicional, enfim. Só que, já que a gente só pode consumir aves para as quais temos uma tradição, então surge uma questão muito interessante. E o peru, uma espécie do novo mundo, desconhecida até então, é considerada kasher? E a gente sabe que o peru ele é considerado kasher. E a explicação é que, além dos sinais exemplificados, né, na Mishnah, na Gemara, o Talmud discute uma regra conhecida como o princípio de hibridação. E que princípio é este? Uma espécie kasher não pode acasalar com espécie não kasher. Isso não existe na natureza. Uma árvore kasher, ou perdão, uma ave kasher, se acasalar com uma ave não kasher. Assim como um animal kasher se acasalar com um animal não kasher. Eu desafio qualquer pessoa a ir na natureza, observar todos os animais possíveis e me dizer um único animal kasher, um animal puro, se acasalando com um animal impuro. Ou um animal impuro se acasalando com um animal puro, vice-versa. Você não vai encontrar. Os animais, que são seres de nível intelectual baixo comparado com o ser humano, muitos até consideram que o animal não tem intelecto, não descumprem as leis divinas. Aí vem o ser humano e quer compartilhar a esposa quer ter vários homens, coisas parecidas e abomináveis, ou quer se relacionar com animais, tudo isso proibido na Torá.
O próprio animal não quebra as leis divinas e o ser humano quer quebrar estas leis. Bom, infelizmente ou felizmente, o ser humano tem permissão de fazer isso. O ser humano é o único ser criado que pode, inclusive, ir contra o Criador e falar o que quiser. Faz parte do livre-arbítrio deste ser. Não significa que é correto. E muito me preocupa pessoas que não conseguem entender estes princípios, que acham que devem ficar experimentando e se contaminando com estas energias, que são as energias mais fortes, que é a energia sexual que existe, e mais impura também se praticada de forma deturpada. Bom, em dado momento eu falei que o sacerdote ele descobria o cabelo da Sotá e durante esse procedimento o Cohen, o sacerdote, ele descobria esse cabelo porque o cabelo da Sotá tinha que ser revelado. E eles diziam a ela: uma mulher judia casada é proibida de aparecer em público com seu cabelo descoberto. Isso está no Talmud, em Ketuvot 72a. Você se desviou dos caminhos das filhas judias, agora você parecerá uma gentia. E qual era o significado destas palavras? Está escrito em Terlim, em Salmos 128, verso 3. Sua esposa será como uma vinha frutífera nos aposentos interiores do lar. Seus filhos como mudas de oliveiras ao redor de sua mesa. A gente fala isso sempre nas orações da noite antes de dormir, não é? E este versículo ele promete fertilidade e filhos à esposa que se conduz com modéstia e recato, reservando sua beleza exclusivamente para o marido. A mulher que tem um cuidado especial, cobrindo seus cabelos completamente, merecerá filhos que brilharão como galhos de oliveiras. Azeitonas podem ser saboreadas frescas ou secas. São comercializadas como iguarias e o azeite produzido delas é de cor mais clara que qualquer outro óleo. Assim também estes filhos se destacarão nos estudos da Torá, e ainda outros serão comerciantes honestos, seguindo os ensinamentos divinos em seus negócios. As folhas da oliveira não caem no verão e nem no inverno, simbolizando que seus descendentes perdurarão para sempre. Mas ainda ela faz com que sua família seja abençoada materialmente. Ela e seu marido viverão para ver seus filhos e netos, como o versículo continua. Merecerás ver os filhos de seus filhos. Terrelim 128, 6. E ainda uma curiosidade a respeito da árvore oliveira. Ela é a única árvore que você pode arrancá-la, queimar suas raízes, queimar a árvore inteira, enfim, o que você imaginar com a árvore, e ela nascerá novamente no local em que ela foi queimada, ainda que não tenha mais as raízes. Por isso que Israel é comparado a uma árvore de oliveira. E qual seria o destino da mulher infiel? Quando o sacerdote terminava de advertir a mulher sobre sua punição, ele anotava num rolo de pergaminho as palavras da Torá que disse a ela. Apagava a escrita com água, finalmente dava-lhe a água para beber. Se ela fosse culpada, seu corpo inchava, a face empalidecia e seus membros se enfraqueciam. Ao mesmo tempo, o homem com quem ela pecou também era punido.
mesmo sem ter bebido daquela água. A mulher é tirada para fora do templo sagrado para então morrer. Por outro lado, se ela não cometeu pecado algum, a água não lhe causava mal algum. Deus a recompensava pela humilhação que ela havia passado. Para esta mulher, as águas agiam como um reconfortante remédio. Seus órgãos se fortaleciam, seu rosto se tornava radiante. Se sofria de algum mal, estava curada. Se era estéril, conceberia filhos. Se tivesse apenas filhas, Deus agora lhe concederia filhos homens. Se tivesse no passado complicações no parto, agora daria à luz com facilidade. Mais ainda, a Torá lhe prometia um filho especial, um justo, que é o nível mais alto que um ser humano pode conseguir neste mundo. Muitos judeus que viram o que aconteceu a Sotá prometeram: nunca mais tocarei em vinho, pois pode ser que eu também beba demais e faça algo errado. Deus disse: se um judeu prometer não beber mais vinho, deixe-o cumprir certas leis. Observando estas leis, ele se tornará um nazir, que significa aquele que se abstém de beber vinho. E ao cumprir as outras leis de um nazir, tornar-se-á uma pessoa santificada.